Opa! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, excelente noite de terça-feira. Estamos aqui para mais uma live e o Instagram já avisa: oi Vera, boa noite. O Instagram já está avisando aqui que pode continuar, que ele manda um aviso para todo mundo. Boa noite. Vera, o som está bom, está nítido, está com um bom volume. Você pode confirmar para mim, por favor? Enquanto você testa aí o som, vamos falando um pouquinho, né, dando um tempinho aqui enquanto o Instagram avisa para todo mundo que estamos começando mais uma live, a nossa live de terça-feira. Começamos semana passada. Opa, legal, Vera, obrigado. Iniciamos na semana passada as nossas lives semanais do @Feng-Shui_tradicional. Comigo, Riceles Costa, arquiteto, consultor de Feng Shui tradicional. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. E, como já falado, todas as terças-feiras, 19h30, teremos a nossa live, sempre com um assunto muito interessante. A live da terça-feira passada foi sobre espelhos no Feng Shui, uma aula bem legal, uma verdadeira aula, né? Quem não assistiu pode ir lá no Instagram e assistir todas as lives. Aliás, tem uma live que eu ainda não consegui subir para o Instagram, mas isso aí a gente está resolvendo, né? Em breve todas vão estar disponíveis, tá? E também teremos, quando for possível, né, uma live extra às sextas ou aos sábados à noite, também nesse horário, 19h30 ou 20 horas. Mas essa live do finalzinho da semana, ela é com convidados, tá? Semana passada eu tive a primeira live e estreiei, né, com uma amiga, ex-aluna, parceira de trabalho, que é arquiteta e também consultora de Feng Shui, a Ana Cristina Iudice. Foi um bate-papo bem legal. E para este sábado, tá, já vamos ter também uma segunda live de entrevistas. Na verdade, já temos uma lista de pessoas que já confirmaram que querem participar desse bate-papo, dessa entrevista, né? Só vamos ajustar agendas, mas para esse sábado, já pode colocar na agenda, nesse sábado, 19h30, vamos ter a segunda live de entrevistas, e essa eu considero uma live bem legal. Vai ser com a Isis Krakatoa, tá? A Isis eu conheci através de um vídeo no YouTube, onde eu estava pesquisando um tema de Feng Shui, na realidade um tema de neurociência, mas só encontrava material do exterior. Encontrei o material dela, fizemos contato, já trocamos algumas informações e ela topou. A Isis, ela faz mestrado em Física aplicada à Biologia, então ela vai trazer umas informações bem legais mesmo, que encaixam com muita coisa do que a gente estuda em Feng Shui, mas o tema específico eu vou falar daqui a pouco, no final dessa live. Deixa eu ver como é que estamos, 34 minutos... Então vamos começar. Para quem está assistindo essa live agora, ao vivo, ou vai assistir depois, tá? Nós já tivemos lives sobre Feng Shui no trabalho, escadas, banheiros, cozinhas, quartos e até Feng Shui para os mortos. Todas as lives estão disponíveis, tá, no IGTV. Ok. Nessa live de hoje vamos falar sobre jardins, né? É um tema que
sempre me pedem, quando eu estou em algum grupo, sempre perguntam Feng Shui para o jardim. Tá? Os espaços naturais, jardins, espaços naturais, eles são muito importantes, né, em qualquer projeto arquitetônico, né, em qualquer linha de arquitetura, tá? E também tem uma importância fundamental na arquitetura chinesa, tá? Principalmente naquela arquitetura monumental, a arquitetura dos palácios, né? dos imperadores, dos nobres, tá? Mas também nas residências das pessoas que tinham um certo prestígio, uma certa riqueza, né? Porque também terra não era um produto barato na China antiga. E para isso se também desenvolveu métodos de Feng Shui. Tá? A mesma coisa na arquitetura japonesa, né? Os jardins japoneses são muito famosos. O objetivo do jardim é nos aproximar da natureza, tá? Trazer essa sensação, trazer essa percepção da natureza para perto da gente, tá? E boa noite, De Castro, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? E por que isso, né? Por que trazer, né? A gente fala muito, né, sobre estar perto da natureza, estar em contato com a natureza, mas por que isso é importante? Ana Luísa, boa noite. Por que isso é importante? Tem um estudo muito interessante, ele não é novo não, ele já tem uns 20 e poucos anos. Eu procurei a referência dele agora. Boa noite, minha querida. Procurei a referência dele, mas não encontrei. Eu tenho esse artigo, tenho a pesquisa que foi feita nos meus arquivos, mas não consegui encontrar. Eu fico devendo para um outro momento, em que eles fizeram com crianças, né? Com crianças, que elas desenhassem paisagens naturais, que fizessem desenhos de lugares que elas gostavam de estar, ou que elas gostariam de estar, né? E todas as crianças, aliás, todas não, mas muitas crianças, né, desenharam paisagens naturais, árvore, montanha, rio, laguinho, tá? Então parece que essa imagem da natureza, né, do bem-estar, da proteção, ela está na nossa memória, né, tá na nossa memória ancestral, né, naquela parte do nosso cérebro já programada. Então, uma das conclusões desse estudo é que o nosso cérebro foi talhado, foi ajustado, né, pelos ambientes naturais, e isso ficou como uma marca genética. Então, por isso que não todo mundo, lógico, não todo mundo, tá? Mas a grande maioria, oi Raquel, boa noite, a grande maioria das pessoas, a grande maioria se sente muito bem estando em qualquer ambiente natural, né? Achei muito interessante. Eu tenho um amigo arquiteto, né, que veio fazer terapia comigo há pouco tempo. Ele mora em São Paulo e ele disse que ele gosta de ir sempre ao Parque do Ibirapuera em São Paulo, né? Ele gosta desse contato, e lá no parque ele tem uma árvore que ele considera a árvore dele. Né, que ele gosta de sempre ir lá, fazer aquela visita para a árvore, sentar lá, ler um livro e etc. E depois ele me mandou uma foto do parque mostrando, dizendo: olha, Riceles, essa aqui é a minha árvore. Né? Então, bacana. Eu tive a sorte, né, de ser uma criança que cresceu nos quintais. Tá? Então, essa região, esse local que eu moro hoje, né, eram casas de conjunto, é um conjunto habitacional oi Viviane, oi Andréia, boa noite, bem-vindas,
Tá bonito de camisa? Obrigado. Né? Então, eram áreas que tinham os quintais, né? Então, tenho muita referência o quintal da minha casa, com árvores onde eu e meus colegas a gente brincava, e também o quintal das casas dos meus avós, né? Sempre cheio de árvore, de bicho, etc. Então, essa sensação de bem-estar, né, de querer voltar à natureza, de estar bem perto do mar, perto da montanha, perto de árvores, num jardim, tá? Parece ser uma coisa que já está marcada no nosso cérebro, uma marca, eles chamam de marca, tem um nome para isso, é marcador, falta uma segunda palavra, daqui a pouco eu lembro também. Então é natural que a gente busque isso, e a importância dos jardins na arquitetura e no Feng Shui é essa, trazer essa imagem, esse contato com a natureza. Mas vamos falar em aplicação, né? Porque geralmente as pessoas perguntam por aplicação. Então o que eu vou descrever agora, tá? É a forma como eu trabalho, tá? Eu não sou especialista em jardins, né? Eu sempre trabalhei muito mais com projeto de arquitetura, principalmente projeto residencial. Nos 5, 6 anos de atuação como arquiteto, né? Já tem uns 5 anos que eu não trabalho mais como arquiteto, né? Oi, Denise, boa noite, querida. Eu tenho uns 5 anos, mas nos últimos 5 anos que eu trabalhei foi muito voltado para a arquitetura residencial, e arquitetura residencial em condomínios ou em bairros planejados, tá? Ou seja, tinha a possibilidade de ter jardim, né? Jardim, quintal nas casas, tá? Então, quando eu definia o projeto, eu definia também linhas gerais, tá? Para ser desenvolvido o projeto pelos próprios moradores, para se desenvolver a implantação do jardim, do quintal e etc. pelos próprios moradores ou pelos paisagistas, né? Pelos arquitetos paisagistas que fossem contratados para essa finalidade, tá? Então eu vou descrever a partir de agora a forma como eu trabalho, tá? A forma como eu trabalho. E eu sempre trabalho no mesmo foco, né? Em cima dos princípios, tá? Então não é aquele sistema de regra para isso, regra para aquilo, em cima dos princípios, tá? Então eu listei aqui, eu vou fazer tipo um checklist, tá? Que é a forma como eu trabalho no interior e eu trago isso para o exterior. Depois eu vou dar um porquê disso tudo. Bom, primeira coisa é fluxo do Qi. E aí entram aquelas mesmas indicações que usamos para o interior das casas. Sempre procurar o fluxo sinuoso, tá? O fluxo sinuoso. Então, o Qi, né, o movimento, ele é mais harmônico, ele é mais benéfico, ele é mais saudável quando ele é sinuoso, tá? Então, buscar os caminhos que fazem curvas suaves, que não acessam diretamente, tá? Até agora, recentemente não, o ano passado, foi o ano passado, do ano passado para esse ano, tá? Eu fiz um estudo de Feng Shui, né, para um casal aí da região sul, né? Tem muita gente da região sul aí, né? Algumas pessoas da região sul, melhor dizendo. E a partir daquele estudo, o arquiteto fez o posicionamento dos ambientes, né? Oi, Silvia.
boa noite, fez o posicionamento dos ambientes, fez o que a gente chama de partido geral, né? E foi desenvolvendo o projeto, então a gente foi ajustando em cima. E no exterior eu dei as indicações, e uma das indicações foi justamente essa, né? Tinha a porta de entrada posicionada num bom local, de acordo com o cálculo, e poderia ser feito um caminho reto, né, que tem uma distância do limite do terreno até a casa, poderia ser feito um caminho reto, tá? Mas eu sempre procuro um caminho sinuoso, e esse caminho sinuoso, né, também tinha a função de trazer uma outra influência benéfica, então pegar uma influência benéfica de um setor para trazer para o outro, tá? Então nós fizemos isso através de uma curva, tá? E o arquiteto desenvolveu, né, um projeto lindo, né, que chamou bastante atenção, né? E segundo a minha cliente, até mesmo a paisagista, quando viu aquilo, achou muito bacana, ficou muito satisfeita de trabalhar com aquela forma, né, que para ela estava diferente, né, estava interessante. Então, esses caminhos que quebram a vista reta, né, eles são importantes, e eu sempre uso, eu morei no estado do Tocantins, né, então quem olhar no mapa do Tocantins, o Tocantins ele tem, cortando o estado ao meio, o próprio rio Tocantins. Chegou a hora do barulho. Então, o Tocantins, ele tem, olha, o estado do Tocantins tem o rio Tocantins, que é a maioria do seu trajeto é reto, né? A gente pegar, claro, toda a extensão, ele é mais reto. E tem no limite tem o rio Araguaia, né? E o rio Araguaia ele é sinuoso, né? E eu comecei a prestar atenção que, por exemplo, na região, as margens do rio Araguaia, né, é uma região muito rica, né, de nutrientes, né? As margens são muito ricas de nutrientes, e é uma região muito propícia para o plantio de arroz de várzea, parece que eles chamam. É um arroz que precisa de bastante umidade, né? E o solo fica muito fértil. Então, olhando de forma bem rápida, pegando esse princípio do Feng Shui, do fluxo sinuoso, né, a gente vê que o rio Tocantins ele é reto, então o fluxo, né, da correnteza é reta, então não vai deixando nada nas margens, pelo contrário, vai derrubando as margens. Tem muita área que tem barranco, né, enquanto que lá no rio Araguaia ele é sinuoso, então na cheia, né, ele aumenta o nível, e quando ele desce, aquela terra fica muito fértil. Oi Silene, boa noite. E eu pensava muito sobre isso, sobre fluxo. Oi Nali, seja bem-vinda também. Então pensava muito sobre isso, né, do fluxo sinuoso e do fluxo reto, que é uma coisa que a gente usa muito em Feng Shui. Então para os jardins também serve. Então eu costumo trabalhar esse fluxo sinuoso, né, sem retas, né, com objetos que chamem a atenção, que destaquem, que chamem a vista. Isso é muito comum nos jardins japoneses, por exemplo. Então o jardim japonês ele tem, por exemplo, momentos, né, que eu até vou falar daqui a pouco, tem o yin e o yang. Então tem uma parte muito fechada para se abrir para uma grande paisagem, tá? Ou então uma parte muito aberta que depois chama a atenção para um objeto. Então, isso daí é um outro aspecto que eu vou falar. Então tem esses momentos, né, em que a pessoa, ao transitar, tá, ela vai tendo pontos de atenção, e isso vai causando experiências no nosso cérebro, né? Bom, um outro aspecto que eu uso que eu já falei também numa live aqui, que é a montanha e água. Então montanha, a proteção e a abertura na frente.
isso tomando, melhor dizendo, com relação à casa. Então, da mesma forma como dentro da casa eu procuro esses elementos, a montanha, que é uma parede, uma proteção, né, para posicionar os moradores, tá? E deixando o espaço aberto à frente, da mesma forma a gente usa isso para a casa. Então, a parte do fundo da casa ser mais protegida, né? Como um muro mais alto, árvores mais altas, objetos, né, mais altos, né? Silvinha, seja bem-vinda. Então, esse mesmo aspecto, montanha e água, serve, né, para a casa, tá? E aí eu até me lembrei de uma tese de mestrado de uma pesquisadora japonesa. Essa tese já é bem antiga, né, em que ela pesquisou a aplicação do Feng Shui numa ilha do Japão. Então é uma ilha do Japão. Eu também não vou lembrar essas referências, porque é muita coisa que a gente vai lendo ao longo do tempo, né? Mas eu encontrando esse material, eu vou postando as referências. Então é uma ilha do Japão com áreas mais planas, né? E numa determinada vila, né, os aldeões, eles plantaram num determinado posicionamento estudado de acordo com as direções cardeais, etc., uma floresta, né, uma floresta de árvores, tá, para quando ao longo do tempo aquelas árvores fossem crescendo, servissem justamente daquela proteção, né, que a gente vê muito nos livros de Feng Shui, né, que é a tartaruga, tigre e dragão, formando aquele que a gente chama de proteção da cadeira, né, aquela cadeira mais alta nas costas e mais baixa dos lados, né, e aberto na frente, tá? Que é um esquema que a gente usa muito, né? Eu uso mais montanha e água, mas muitos profissionais usam esse esquema, né? Uma proteção mais alta no fundo, nas costas, uma proteção média dos lados, tá? E a abertura, né? A fênix na frente, tá? Então vê como mesmo numa implantação de aldeia, de cidade, tá? Se leva em consideração esse aspecto. Isso não tem a ver somente com a China, tá? Muitos e muitos lugares, muitos e muitos aldeamentos, cidades mesmo, são posicionadas de acordo com esse esquema. Lá no meu artigo Feng Shui em busca dos gênios Losai, eu faço um paralelo em duas cidades. Nova York, por exemplo, tem uma cadeia de montanhas que protege. Desculpa. Quando eu morava no Tocantins, eu achava muito bacana, porque a gente tinha a cidade de Palmas, a oeste, a serra bem alta, né, e a leste, o rio Tocantins, que depois foi represado e virou um lago. Então assim ficou o esquema bacana, perfeito. Então você tem a cidade no meio, serra de um lado protegendo a leste e a oeste o lago da hidrelétrica. Então uma outra cidade aí, se a gente for procurar, tem vários exemplos como esse. Então esse esquema montanha-água sempre foi um esquema usado por várias culturas, por vários povos, buscando esse sentido de proteção. Então a gente busca essa proteção. Eu mesmo já fiz indicações, né? Porque geralmente esses bairros novos, eles derrubam todas as árvores para depois começar a plantar de novo, né? Então, Riceles, o que é que eu faço? Então nós vamos fazer uma proteção aqui no fundo, vamos já plantar árvores aqui, para que ao longo do tempo essas árvores sirvam como esse anteparo, como essa proteção para casa. Então veja, ponto 1, fluxo do Qi, tá? O ponto 2, a montanha e água, tá? Aí o ponto 3, né,
o balanceamento de Yin e Yang, tá? E aí esse balanceamento de Yin Yang, ele tem a ver com as direções cardeais, né? Tem a ver com as direções cardeais. Então vê onde tem mais insolação, onde tem menos insolação, né? Onde tem mais vento, um vento mais forte. Opa, aqui a Renata está dizendo, BH tem a Serra do Curral, a cidade e a Lagoa da Pampulha. Pronto, bacana, olha, outro exemplo, vou até pesquisar depois, vou dar uma olhada. O que é bacana hoje é que nós podemos pegar o Google Maps, né, e olhar isso, né, bacana, isso é legal, né, então dá pra gente entender essas organizações. Minas Gerais está cheio de lugar assim, né, tá cheio de lugar assim, né, protegido lá, né, aquelas montanhas lindas, né, protegendo os aldeamentos, protegendo as vilas, né. Eu até tenho lá no meu curso, quando eu falo dessa parte de montanha e água, eu até uso uma foto, eu acho que é de Ouro Preto, mostrando também esse esquema, né? Partindo desde a natureza até chegar em casa. Então eu posso usar esse esquema, tem na natureza, tá? Tem a montanha, tem a água, tem a cidade, eu trago para dentro de casa, né? Então a porta, as paredes, as aberturas, o posicionamento da cama, das cadeiras, e posso usar para casa, né? Então essas aplicações, por isso que eu sempre falo que são princípios. Você vai, quando você entende o funcionamento, você usa em qualquer nível. Então vai desde o nível macro da paisagem até o nível micro, que é a minha cama, por exemplo, né? Tudo é válido. Então esse balanceamento de Yin Yang, aí tem os cheios e os vazios, né? Então se eu boto uma árvore muito grande, eu boto um objeto menor do lado. Se eu boto uma parte muito fechada, eu abro alguma coisa. Se tem um lado muito iluminado, né, muito iluminado, então eu vou fechar ele um pouquinho. Se eu tenho um lado muito aberto, eu vou fechar um pouquinho, e assim vai. Esse é o balanceamento de Yin e Yang, tá? Que está em tudo, isso é um detalhe, né? E eu vou vendo isso em relação às direções cardeais para ver insolação, para ver ventilação. Isso é observação. Quando eu começo a observar isso, lá vem o barulho. Quando eu começo a observar isso, eu começo a interagir com o meu ambiente, tá? E aí eu começo a ter novas percepções, eu começo a trabalhar de forma diferente no meu ambiente, tá? Para mim, nós moramos 10 anos, eu sempre vou falar do Tocantins, eu sempre vou falar do Tocantins. Nós moramos 10 anos no estado do Tocantins, na cidade de Palmas, mas desses 10 anos, 8 foi num lugar assim, bem próximo da natureza também. A minha casa estava no eixo leste-oeste e eu tinha justamente isso, né? Eu tinha, né, pro leste, pro nascente, a serra, né? E tinha pro poente, né? Então meu terreno também era assim. Então a minha casa, assim, eu tô falando, minha casa meu terreno era assim, né? Aqui o nascente, o leste, a serra protegendo o local. Aqui a oeste um terreno mais baixo, mas que lá na frente subia de novo, mas não subia muito. E ainda tinha um córregozinho, era um córregozinho feio, não era bonitinho não, mas tinha um córregozinho lá. E tinha também, mas eu tinha lá, nosso esquema era bem bacana, porque nós tínhamos também a norte e a sul também serras, então era um local todo protegido de serra, era muito bacana, a gente gostou muito de morar lá. E foi morando lá que eu comecei a aprimorar cada vez mais essa observação, né? Esses detalhes, né? Então observem, né? Observem a paisagem natural, observem a paisagem urbana, observem como é que está dentro da casa, vão prestando atenção, como é que está o equilíbrio de Yin e Yang, né? Essa sala é muito... E aí o que foi que eu fiz, né? A casa era mais fechada, né? Para tartaruga, e mais aberta,
né, para Fênix, né? As janelas eram bem grandes, as portas bem grandes, né? Então eu trabalhei muito isso na arquitetura também. Então a arquitetura ela foi adaptada para aquilo que a paisagem me dava, beleza? Então, recapitulando: fluxo do Qi, montanha e água, Yin e Yang. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. 30 minutos. Eu tô ficando craque nisso, né? Quando eu penso, será que já passou 30 minutos? Eu vou lá e olho. E dá 30 minutos, 29, 31. Pois bem, aí, né, depois disso, tá? É que vem os 5 elementos, tá? Deixa passar o barulho. Então, veja que são camadas de informação, né? São camadas de informação. A gente vai trabalhando, né, passo a passo. Então, Feng Shui é um método, tá? É um método, tem um passo a passo para você fazer uma boa análise de Feng Shui. Tá? E seguindo isso que eu estou falando, não precisa ser profissional. Claro que em um determinado momento você precisa de um profissional, mas no dia a dia você pode trabalhar isso, você pode ir observando isso. E aí vem os elementos, os 5 elementos, né? Quais são os 5 elementos para quem não conhece ou para relembrar? Madeira, fogo, terra, metal e água. Madeira, fogo, terra, metal e água. Esses elementos eles estão num ciclo de produção ao mesmo tempo que estão num ciclo de controle. Então, por exemplo, a madeira produz o fogo, né, que eu preciso de lenha para o fogo queimar, né? O fogo produz a terra, que é a cinza. A terra produz o metal, que eu preciso cavar a terra para tirar o metal. O metal produz a água, né? Que a água passa por dentro dos veios subterrâneos, por isso que algumas águas são chamadas de águas minerais, que elas trazem esses compostos. E a água produz madeira. Ao mesmo tempo, veja, os ciclos de produção e o ciclo de produção e o ciclo de controle, tá? Eles não são coisas separadas, não. No livro a gente bota separado para a pessoa entender, mas é tudo junto. Ao mesmo tempo, né, também tem o controle. Então, a madeira, né, controla a terra, ou seja, a madeira tira os seus nutrientes da terra. A terra controla a água, que eu preciso da terra para fazer barragem. A água controla o fogo, né? Eu apago o fogo com a água. O fogo controla o metal, eu derreto o metal usando o fogo. E o metal controla a madeira, corta a madeira, né? Eu vou cortar uma árvore, eu tenho que usar um objeto de metal, né? Então, esses ciclos, eles não são separados, eles funcionam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a madeira, né, produz o fogo, ela também controla a terra, tá? Então a gente tem que entender isso, porque as pessoas ficam, mas se eu botar isso, se eu botar... Então, o que eu procuro? Eu procuro um equilíbrio nisso daí, né? Por isso que no meu curso eu boto uma imagem do ciclo de controle, do ciclo de produção, uma imagem do ciclo de controle, e depois eu boto as duas. Isso mesmo. Depois eu boto as duas imagens juntas para dizer que tudo acontece ao mesmo tempo. Então imagina com pontinhos, né, conectados por fiozinhos, conectado por borrachinha, né, essas borrachinhas, né, que eu estou usando aqui para segurar o celular, né? Então um é um stick puxa, né? Mais para lá, mais para cá, mais para lá, mais para cá. Eu vou precisar de mais de um elemento ou menos de outro, de acordo com o mapeamento que eu fizer, de acordo com a técnica que eu estou usando. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Bom, Riceles, eu não sei como é que faz tudo isso, não tem problema. Coloca um pouquinho de cada, tá? E aí nesse colocar um pouquinho de cada, tá, aí que vem uma polêmica, né? Polêmica é chique, né? Que é trabalhar a forma ou trabalhar a cor, tá? Então, a forma ela é preponderante. Primeiro a forma, tá? Então,
A madeira, né? Qual é a forma da madeira? São formas alongadas, são retângulos, né? Então uma árvore muito alta, tá? Ou uma coisa muito longa, né? Tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, se por exemplo eu tenho um banco de madeira, né, que é muito comum as pessoas fazerem, um banco bem comprido, ele não é elemento madeira porque é de madeira, ele é elemento madeira porque ele tem aquela forma alongada, tá? O fogo é a forma triangular, né, a forma da pirâmide, tá? A terra, tá? A terra são as formas cúbicas, tá? Então os cubos, então se eu tenho um conjunto de, por exemplo, um sofá, né, que eu já vi, um sofá de madeira bem comprido e uma poltrona de madeira, né, mais no formato de cubo, então eu tenho naquele mais comprido a madeira e naquele mais cúbico a terra, tá? O metal são as formas arredondadas, tá? E a água é aquilo mais sem forma, mais bruxuleante, tá? Então eu sempre trabalho, né? Lembrando, né, que eu estou falando a forma como eu trabalho, tá? Então eu sempre trabalho dando preponderância à forma, tá? Então, juntando, assim, quando eu dou as indicações para o projeto, eu digo, olha, aqui a gente vai dar prioridade ao elemento fogo, tá? Prioridade ao elemento fogo. Pode ter os 5 elementos lá, mas o que vai aparecer mais é o elemento fogo, tá? Agora, Richard, mas é difícil encontrar um monte de forma de pirâmide. Não tem problema, eu trabalho com os outros elementos e aí de repente eu posso dar o destaque com a cor. A cor é a segunda forma de nós destacarmos os elementos. A madeira são os verdes, o fogo são os vermelhos, a terra são os tons de terra, os tons de argila, metal são o branco e as cores metálicas, e a água são os azuis. Tudo isso que eu estou passando, depois eu vou fazer em forma de post para colocar lá, né? Não dá para passar aqui por imagem, eu teria que colocar um quadro bem aqui, quem sabe eu faço uma aula dessa um dia, tá? O que é bacana é que tem aquela arte que chama topiária, né? Que é criar formas, né, podando as plantas. Então isso é muito bacana de trabalhar com o Feng Shui, né? Então se de repente está fazendo um projeto ou na sua casa você quer colocar essas formas, né, e vai chamar um profissional que faça topiária, e aí é bacana, né? Como usar essas formas, vai destacar, olha, aqui eu quero uma forma mais arredondada, então vai pegar as plantas e vai fazer elas, vai podar elas deixando a forma esférica, a forma arredondada, né? E assim por diante. Fica muito, muito interessante, tá? Para fazer formas com água, né, fica mais interessante trabalhar um conjunto. Então, de repente, uma árvore maior, um arbusto, uma pedra, e fazendo como se fosse um caminho sinuoso, né? Como tem aquelas montanhas que às vezes vão descendo assim e fazendo aquele caminho, tá? Aquilo é a forma da água, tá? Eu posso fazer um conjunto de pedras, né, também imitando uma montanha, tá? Então, nessa hora, é por isso que eu digo para quem estuda comigo, né, vai pegar livro de paisagismo, livro de arte, para criar, desenvolver a criatividade, né? Ok? Pois bem, então veja, eu trabalho nesses 4 itens, nesse roteiro: fluxo do Qi, montanha e água, yin yang, sombra e luz, né? Sombra e luz, alto e baixo, cheio e vazio, né? E os 5 elementos. Aí vem a questão, Riceles, qual é o elemento da planta tal? Né? Que já teve também esse
essa pergunta numa outra live, tá? Tem alguns profissionais que trabalham classificando as plantas de acordo com os elementos. A planta tal, elemento tal, planta tal, elemento tal, planta tal, elemento... Eu não trabalho assim, eu trabalho pegando o conjunto, tá? Pegando o conjunto. Então eu posso ter um banco comprido, madeira, e aí do lado ter um poste, né? Um poste, né? Também é madeira. Aí do lado eu tenho uma pedra arredondada, eu tenho um vaso grande, é terra, né? Aí eu pinto essa... Oi, Eliane. Aí eu pinto esse conjunto poste, banco e banco de poste e banco de branco. Aí eu tenho metal por trás. Aí eu posso colocar algumas plantas dando aquela proteção montanha e água para quem está sentado no banco. E ali colocar algumas plantas que tenham uma floração vermelha, com flores vermelhas. Aí eu já estou trabalhando o elemento fogo, e assim vai ver que são camadas, né? E nessa brincadeira, isso com a mente bem solta, brincando, nessa brincadeira você vai compondo esses elementos, né? Mas dentro de um princípio, beleza? Deixa eu ver como é que está o tempo. Ainda tem 20 minutos, então dá para falar o que eu programei aqui. Riceles, aí duas coisas interessantes. Uma coisa muito que se coloca muita importância, tá? Em Feng Shui, tá? Que é não só o elemento água dentro do conjunto dos 5 elementos, mas a água mesmo, né? Ter água, principalmente água em movimento. Então, água em movimento é um elemento muito... um elemento de composição, né? Não um elemento no sentido dos 5 elementos, um elemento de composição muito importante, tá? Tanto no interior quanto no exterior, né? Então, por isso que sempre consultor de Feng Shui fala, bota uma fontezinha aqui, bota um aquário, bota um não sei o quê. Então, água em movimento é um componente muito importante, tá? Porque ele está ligado à movimentação, ao Qi e Yang do movimento, a vida, a água é vida, é onde surgiu a vida, etc. Tem todas essas representações, né? E agora o cuidado, né? Quando hoje muita gente gosta de piscina, né? Então um cuidado que eu sempre tenho, né? Por exemplo, quando tem piscina, né? Acrescenta som. Vou já chegar lá, Andréia. Obrigado por lembrar, tá? Sim, a fonte também acrescenta o som. Eu acho que é isso que você está falando, né? Bacana, exatamente. Mas tem um outro componente do som também que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? É sempre, de alguma forma, fazer o fluxo da água chegar na direção da casa, tá? Então, por exemplo, eu sempre tenho cuidado, tá? Tem a porta para o jardim, né? A porta para o jardim, e lá na frente tem a água. Sempre tem aquela possibilidade de colocar aquelas bicas, né? Jorrando água, que fica bonito, como se fosse uma cachoeira, tá? Então ter o cuidado. Oi, Solange, boa noite. Então ter o cuidado de que o fluxo da água seja na direção da casa e não indo embora da casa. Por quê? Porque a gente posiciona isso de acordo com a posição de uma boa influência, e quando a água vem na direção da casa, é como se estivesse trazendo aquela influência, aquele bom auspício para a casa, né? Então sempre a água trazendo alguma coisa para casa e não levando embora, né? Então sempre tem esse... mas não tem os bicos de saída? Tem os bicos de saída, mas tem alguma coisa mais em destaque que aparece. Então, por exemplo, na piscina, eu posso ter aquela bica jorrando água e os tubos de saída, mas a bica, né, quando ela jorra água, ela jorra na direção da casa, principalmente na direção daquela porta por onde eu acesso o jardim. Isso é um componente muito interessante,
tá? Eu uso muito isso, né? Sempre, olha, vai ter bica? Vai, então bota bem aqui, aí eu marco exatamente onde deve ser. Como é esse exatamente? Aí vem uma outra questão. Tem fórmula para fazer isso? Tem fórmula para posicionar? Por exemplo, uma vez eu fiz o dono disse assim, Riceles, eu comprei, isso foi lá em Goiânia, uma casa lá em Goiânia. Eu comprei umas pedras, o cara tinha comprado umas pedras enormes, assim, onde eu vou botar? Aí nós vamos lá, a gente faz o cálculo, tu vai botar essas pedras aqui, assim, assim, nessa direção. Tem fórmula para isso? Tem fórmula para isso, tá? Tem uma fórmula muito importante, coçou meu olho. Tem uma fórmula muito importante, um método muito importante que chama dragões de água, tá? Dragões de água. E nesse método dragões de água é justamente para posicionar fontes de água em relação às portas das casas, tá? Mas esse é um método até um pouco mais avançado. Normalmente eu uso lá no finalzinho, né, quando vai uma coisa bem específica. Riceles, eu não sei as fórmulas. E agora, como é que eu vou fazer o Feng Shui? Eu não faço Feng Shui? Não faz. Arruma. Tudo que você arrumar em torno da sua casa que ficar legal, que ficar agradável, que ficar bonito, que ficar florido, que ficar vibrante, é bom Feng Shui. Não te preocupa com a fórmula, não. A fórmula faz depois. A fórmula é o ajuste, né? Então, muita gente preocupada com isso. Não, mas e se eu posicionar a pedra no lugar errado? Não vai acontecer, não te preocupa com isso, né? A influência do Feng Shui, lembra que tempo, trindade cósmica. Vamos voltar de novo, outro princípio, trindade cósmica, é tempo, ambiente e pessoas. Tempo, ambiente e pessoas. Ambiente é Feng Shui. Então, se eu pegar as influências e dividir em 3 partes, Feng Shui, a influência do Feng Shui é 1/3. Tá? Só para dar essa perspectiva. Tá? Então, não precisa, se eu fizer o Feng Shui errado, eu vou detonar com tudo. Não, teria que ter muita coisa, muita informação junta para dar tudo errado. Né? Assim como teria que ter muita informação junta para estar top das galáxias, né? Sempre tem alguma coisa que vai sendo ajustado. Beleza? Deixa eu ver o tempo. Ainda tem. Estamos no tempo. Tá? Então, tem fórmulas? Tem. Agora, mais um detalhe. Como eu uso, tá? E como pessoas que trabalham com diferentes métodos podem usar. Olha, estou adorando esse tanto de coração subindo. Podem mandar coração, eu adoro. Pode mandar, viu? Pode mandar corações, bombons, flores, bombons de chocolate. Então, veja só, alguns métodos, como trabalhar isso com alguns métodos. Eu trabalho, né, a Raquel, a Luísa, a Ana e o Yudes, nós trabalhamos com o método das estrelas voadoras. Esses métodos, justamente esses métodos que fazem a fonte na rua pode ser usada independentemente, a fonte na rua pode ser usada independente da estrela que entra na casa. Fonte na rua? Qual fonte na rua? Me explica aí, Silvia. Não entendi esse lance da fonte na rua. Tá, independente da estrela que entra na casa, me explica o que é fonte na rua, que eu te respondo, tá bom? Então, o que eu faço? Bem, tá? Então, estrelas voadoras a gente faz em espaços fechados, tá? A gente precisa ter as 6 faces, ou seja, a gente precisa ter o Ti aprisionado, ou seja, eu preciso ter um piso, 4 paredes e um teto. A água em forma de fonte na rua pode ser usada independente da estrela que entra na casa. Água em forma de fonte, uma fonte no exterior da casa, é isso, Silvia? Vai mandando aí pra gente entender. E eu vou explicando aqui outra coisa. Então veja, estrelas voadoras a gente usa para espaços fechados, né? Como eu falei.
No jardim, ah tá, já falo. Pode ser usada independente da estrela que entra na casa, pode ser usada. Pode ser. Eu já explico isso daí. Deixa eu fechar essa parte, eu já te explico. Tá? Tá? Então, como eu falei, estrelas voadoras a gente usa para um espaço confinado, né? Ah, tá joia. Usa para um espaço confinado, tá? Fora, né, para o exterior, a gente não usa estrela voadora. Ah, Riceles, pode fazer feng shui para uma praça? Pode. Usa estrelas voadoras? Não, vai usar um outro método, tá? Que é para espaços abertos. Tá? Mas eu uso isso depois de conversar, de fazer experiência, de ver como é que fica, de trocar ideia com outros profissionais, tá? E eu uso dessa forma e o resultado é muito legal. Então o que eu faço quando eu tenho uma casa, terreno, eu expando o mapa, né, para o exterior. E aí eu trabalho, né, em cada setor, dando suporte para a estrela montanha e para a estrela água, tá? Então, por exemplo, né, tem um setor que tem uma boa estrela montanha. É isso que tem um outro princípio que chama, a gente bota o bom dragão da montanha na montanha e o ruim, o dragão bom da montanha a gente bota na montanha e o dragão ruim da montanha a gente bota na água, que aí ele não vai ter força. Vou já explicar como é isso, tá? Ah, chegou, né, moça? Muito bem, boa noite, seja bem-vinda. Então, veja só, o que é que isso significa, tá? Por exemplo, num setor eu tenho uma boa estrela da montanha. Uma boa estrela da montanha. Talvez seja isso aí, Silvia, que responda a tua pergunta. Eu tenho uma boa estrela da montanha, tá? Então eu boto elementos, tá, que deem suporte. Eu vou botar elementos mais altos, eu vou botar uma pedra bem grande, eu vou botar uns arbustos mais altos, porque montanha é proteção, então eu vou fazer aquela proteção, né? Beleza? Bacana. Agora, em um outro setor, né, eu tenho uma estrela da montanha não tão boa, tá? Não gosto de dizer ruim, não tão boa, tá? Então ali o que eu faço? Eu vou trabalhar com água, vou trabalhar com espaços mais abertos. Eu não vou botar esse dragão da montanha, né, que é a estrela da montanha, que a gente chama de dragão da montanha, na montanha. Eu vou botar na água, então eu vou deixar um espaço mais aberto, tá? Espaços fechados, protegidos, né? Isso aqui, montanha, esse espaço aberto, água. A água virtual, né, que a gente chama, é montanha virtual, porque não é uma montanha real, né? Uma parede representando uma montanha, representando uma proteção. Então é isso. Onde eu tiver, da mesma forma, onde eu tiver uma boa estrela, água, aí eu boto água. No caso de uma piscina ou da fonte, tá? E onde eu tiver uma estrela da água ruim, eu boto uma montanha. Então, eu não boto já tanto movimento lá, né? E num local onde tem um dragão da montanha ruim, eu já boto mais movimento, mais espaço aberto. Então é isso que significa o dragão bom da montanha na montanha, o dragão bom da água na água, né? Ou seja, aquela estrela, né, ruim, ela perde força, ou ruim, ou não tão favorável, ela perde força quando colocada num ambiente inadequado. O ambiente é que dá suporte para estrela, tá? Aí o que a Silvia perguntou, deixa eu voltar aqui. A fonte pode ser usada independente da estrela que entra na casa? Pode ser usada, tá? Então, agora, pelo que tu perguntou, tu usa também estrela voadora. Então, vamos dizer que tu faz um mapeamento e tu estende o mapa da estrela voadora para fora da casa. E vamos dizer que lá num determinado local, né, tu tens uma estrela água ruim, né, não tão boa, tá? Mas é justamente, por exemplo, onde já está a piscina, tá? Então eu vou agora trabalhar de uma outra forma para tirar o suporte. Então, se aquela estrela água é do elemento terra,
por exemplo, aí eu vou botar bastante metal ali. Vou botar coisas brancas, vou botar um poste, vou botar uma escultura de ferro. Por quê? Porque, né, a terra produz o metal, né? Então, quando produz o metal, ela perde energia, né? E é assim que a gente vai contrabalançando. Eu trabalho dessa forma com estrelas voadoras, tá? A gente pode fazer uma outra live explicando, mas tem o princípio. Se alguém tiver dúvida, manda um direct que a gente responde, tá bom? Pessoas que trabalham com Basai, né? Com Basai. Basai usa a correlação com os trigramas. Então você vai buscar a relação com os trigramas, né? Aqui tem um trigrama, né? Qual a correlação dele, e eu vou dar um reforço para ele. Agora, onde estão essas correlações com os trigramas, tá? E muita gente, mas eu li num livro tal que fala isso, eu li num livro tal que fala aquilo, tá? A referência mais correta, tá, das simbologias dos trigramas está num capítulo do I Ching chamado As 10 Asas, tá? No Brasil, né, em português, eu só conheço um livro que tem esse capítulo, que é aquele tradicional, aquele I Ching do Wilhelm, né? I Ching, Livro das Mutações, do Wilhelm, né, que foi traduzido para o português, né, por dois estudiosos, a Laíde Mutzenberger e o Otávio Pinto, né? Tive a oportunidade de conhecer a Laíde Mutzenberger pessoalmente, simpaticíssima, pena que já faleceu, tá? Ela faleceu no mesmo ano que o mestre Cheng, lá da Sociedade Taoísta do Brasil. Pois bem, então, deixa eu ver o tempo, gente. Puxa, caramba, faltam 4 minutos. Deixa eu falar bem rapidinho aqui, tá? Eu vou falar 2 coisas, tem mais um detalhe, mas vai ficar para uma outra coisa, para um outro momento. Então, naquele livro tem várias partes. Uma das partes lá chama Shuokwa, né? Que são os capítulos só sobre os trigramas. Esse capítulo é chamado As 10 Asas. Então eu quero ver todas as relações do trigrama Kun, por exemplo. Então eu vou lá e vejo. O que é o trigrama Kun? O trigrama Kun é a mãe, é a matriarca, é o útero, é a terra, e por aí vai. Tem um monte. Eu posso pegar esses símbolos e trabalhar na direção do trigrama Kun, né? Isso para quem trabalha com Basai, por exemplo, tá? Quem trabalha com chapéu negro já faz uma outra relação ali, usa aspectos da vida. Então, posso pegar o meu mapa da casa, expandir para fora e trabalhar com aspectos da vida, tá? Então, naquele setor que é amizade. Então, de repente, eu ponho uma mesa lá com vários bancos, com coisas que eu reúno os meus amigos lá, né, no lugar que é a espiritualidade. Então eu posso fazer um oratório, né, fazer uma gruta de pedra e colocar meu santo de devoção, e por aí vai. E dessa forma você também vai trabalhar um jardim belíssimo, tá? Independente do método que você trabalha. Ok? Falando ainda pouco, então veja, também é bacana, sempre tem algum elemento de água, uma fonte, né? A Ana gosta muito de usar fonte também, ela sempre, nós já fizemos um trabalho junto que a gente bota fonte aí, bota água em movimento. Água em movimento é um aspecto muito importante no Feng Shui, tá? E também, né, trazer elementos que atraiam a vida natural, né? Quando eu morava em Palmas, eu tinha bem no pé da minha casa uma árvore que nem dava muito valor lá, chamam pata de vaca, mas eu achava tão lindo, que era uma planta simples, eu achava bonito o tronco dela, né? A folha dela é um formato de uma pata de vaca, e ela dava uma flor branquinha, e enchia de pólen. E eu achava fantástico, porque tinha uma hora que vinha só abelha, tinha uma hora que vinha só besouro, tinha uma hora que vinha só bentivi, tinha uma hora que vinha só sanhaçu. Então aquela árvore simples ali estava bem no canto da minha casa, né? E eu achava maravilhoso. Às vezes eu parava lá e ficava olhando aquele movimento. Isso é bom.
né? Então traga coisas, aqueles elementos que chama beija-flor, não ponha somente plantas com folha, ponha plantas com flores, né, que atraiam besouro, borboleta, beija-flor, passarinho. Isso é muito, muito bom. Pois bem, gente, está aqui nos últimos minutos. Ixi, falta 1 minuto, né? Então eu vou me despedir dizendo muito obrigado, né? Hoje teve um público bacana, muito obrigado a todas vocês que participaram, né? Todas mulheres estão dominando o Feng Shui, graças a Deus, amém, aleluia. Chega de ver cara de homem, né? Bora ver uma mulherada trabalhando aí, né? Muito obrigado a participação de vocês. No sábado eu vou estar aqui batendo um papo com uma mestranda em física aplicada à biologia. Ela vai falar sobre biomagnetismo. Olha só que legal, como é que a ciência está trazendo conhecimentos que vão nos ajudar a entender de forma melhor o Feng Shui. Vai ser uma entrevista super legal, uma menina novinha, bacana, brasileira, de origem chinesa, mora no Brasil, faz uma pesquisa maravilhosa, inédita sobre biomagnetismo e vai estar aqui com a gente conversando. Olha esse spoiler. Então, aguardo vocês no sábado, 19h30, né? Só sai para comer pizza depois da live, tá bom? Ou chama todo mundo para assistir a live comendo pizza. Pessoal, muito, muito obrigado. Um beijo enorme. Manda um curtir depois lá, manda um direct, comenta lá que daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no IGTV, certo? Um beijo enorme, uma boa e abençoada semana e até sábado. Muito obrigado. Beijão. Encerrando. Obrigado pelos corações. Obrigado, gente. Tchau, tchau.